Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diametralmente. Desde já eu te peço, você que está acompanhando aí o nosso canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, deixe aí o seu joinha e faça aquele comentário para ajudar a engajar os nossos vídeos. Desde já eu te agradeço pela audiência e vamos para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos abordar o tema Panorama histórico do Templo do Senhor. Você que é cristão, você que é judeu, entre outras religiões, sabe que a Bíblia ela se refere ao Templo de Salomão, ao Templo de Deus, o Deus de Israel, como uma das maravilhas do mundo antigo. Porém, hoje todos sabemos que esse templo não acha o seu lugar na história, não é? Hoje, onde estava o Templo de Salomão, está construído outra obra que é o Domo da Rocha, uma obra de religião muçulmana. Então, vamos fazer aí um histórico, vamos entrar na Bíblia Sagrada e vamos ver aí como é que ocorreu essa evolução do Templo do Senhor, esse espírito adorador do homem, sempre aí buscando um contato sobrenatural com Deus. Então vem comigo que a gente vai começar aqui a fazer essa exposição. Vamos lá. No livro de Gênesis, a gente pode determinar um título, um altar para Deus, já que nesse livro a gente não vai encontrar citações a templos, mas sim a altares. Então, em Gênesis encontramos as primeiras citações sobre altares para sacrifícios oferecidos a Deus. Aí nós temos em Gênesis capítulo 8, versículo 20, o seguinte: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos ao Senhor. Também em Gênesis 12, versículo 7, E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali altar ao Senhor que lhe aparecera. Também Gênesis 22, versículo 9, E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Também Gênesis 26 e 25, Isaque edificou o altar. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos, os servos de Isaque, cavaram ali um poço. Também Gênesis capítulo 35, versículo 7. Jacó edificou altar, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe aparecera, tinha se manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Então, nesse texto nós vemos a manifestação da parte de Deus em altares construídos pelos primeiros hebreus. Noé construiu altar, Abraão construiu altar, ainda quando se chamava Abrão, depois chamando-se já Abraão, também construiu mais um altar para sacrificar Isaque, seu filho, coisa que não chegou a ir a cabo. Também Isaque, patriarca, edificou altar, e Jacó também edificou altar. Então a gente vê que desde o princípio o homem ele tem buscado um contato com Deus através da adoração, através da oferta, através do sacrifício, e uma forma que era mais fácil de ser feita naquela época ainda primitiva era a edificação de um altar para agradecer a Deus por tudo que ele havia concedido. Vimos que no livro de Gênesis, o mais próximo que o homem chegou de um templo foi, na verdade, construir um altar. Abraão construiu, Jacó construiu, Isaque também construiu altares ao Deus Todo-Poderoso. Chegamos no livro de Gênesis e vemos agora surgir uma nova figura em relação ao templo do Senhor, que é a figura do tabernáculo de Deus. O tabernáculo que durante o período da peregrinação do povo de Israel no deserto, Deus deu ordem a Moisés para construir este tabernáculo, para atrair a presença de Deus para o meio do povo.
Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Isso está em Êxodo capítulo 25, versículos 1 e 2, 8 e 9. Então, a partir do capítulo 26 de Êxodo, o tema da construção do tabernáculo é tema constante e recorrente até o final do livro, que é no capítulo 40. Então, quando a gente trata do tabernáculo em relação à história da religião, nós vemos que o tabernáculo, na verdade, ele é um santuário portátil, onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e demais objetos sagrados. E de forma informal, a gente vê que o tabernáculo ele pode ser considerado também uma habitação, uma residência, uma morada. Também um santuário ou tenda da congregação, conforme também era conhecido na Bíblia Sagrada. Então esse é um resumo do que acontece em relação ao templo no livro de Êxodo. E a gente vai dando prosseguimento para falar sobre o que acontece no livro de Levítico, depois Números e Deuteronômio. Então a gente vai falar sobre um histórico do templo de Deus até o quinto livro da Bíblia, que forma aí o Pentateuco, a Lei, a Torá. Chegamos ao terceiro livro da Bíblia, que é Levítico, e vemos aqui a dedicação e o uso do tabernáculo de Deus que fora construído, feito pelos israelitas no deserto, conforme Deus havia dado ordens a Moisés no livro de Êxodo. Aí nós vemos em Levítico capítulo 8, versículo 10 o seguinte: dedicação e unção do tabernáculo. Então diz: Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele, e os santificou. Também nós vemos em Levítico capítulo 15, versículo 31, a pureza do tabernáculo, que diz: assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Havia uma seriedade extrema exigida no trato e nos sacrifícios. Então a gente vê isso no capítulo 17, versículo 3 e 4 de Levítico, que diz: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. Derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do meio do seu povo. Olha aí, então a coisa era séria, né? Não tinha brincadeira lá quando se relacionava aos sacrifícios e ao trato no tabernáculo do Senhor. Também nós vemos que havia a instituição das festas que eram ao redor do tabernáculo, ainda no capítulo 23, versículo 34 de Levítico. A gente vê o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Então o povo comemorava aí as festas, essa festa dos tabernáculos, comemorando a presença de Deus no meio do povo. Também Deus havia feito uma promessa em relação ao tabernáculo, conforme Levítico 26, versículo 11. E porei no meio do tabernáculo, e porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma de vós não se enfadará. Olha aí que maravilha. Eu porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e a minha alma de vós não se enfadará. Então assim a gente conclui o livro de Levítico, e o próximo passo a gente vai ver no livro de Números quais são as ordens aí relacionadas ao tabernáculo. Já no quarto livro, o livro de Números, nós vemos os levitas sendo encarregados da administração do tabernáculo. E aí já no início do capítulo 1, versículos 50 e 51 de Números, nós vemos o seguinte: mas tu
põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. Ou seja, toda a logística do tabernáculo tinha que ser realizada pelos levitas. No capítulo 1, ainda no versículo de número 51, a gente vê esse reforço. Santidade do tabernáculo não permitia acesso a estranhos. A gente vê muito claramente aí. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E aí ele faz esse friso aí no final: o estranho que se chegar morrerá. Então era uma obra santa que os levitas mesmo tinham que realizar. No capítulo 17, versículo 13 de Números, nós temos a seguinte forma: todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Olha aí o temor do povo. E ainda no capítulo 19, versículo 13 de Números: todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Ou seja, a purificação era algo muito importante a ser realizado ali. Quando se tocava algum morto, algum cadáver, tinha que ser feita toda uma preparação para poder ter acesso e tocar realmente nos utensílios do tabernáculo. Ainda no capítulo 9, versículo 15 de Números, a relação do tabernáculo com a presença de Deus em forma de nuvem e fogo. A gente vê o seguinte: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. E ainda Números 9, versículo 20, e era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se ajoelhavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Quando eu disse se ajoelhavam, na verdade eu disse se alojavam, ok? Então, o povo no deserto, ele tinha esse cuidado de Deus. Deus, à noite, como o deserto é muito frio, a nuvem ela estava numa forma de coluna de fogo. E durante o dia, quando o sol é escaldante no deserto, essa nuvem ela era uma cobertura que fazia uma sombra para o povo ali no deserto. Então vamos dando continuidade, e o próximo passo serão as festas realizadas no tabernáculo, que a gente vai ver no livro de Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco. Já no livro de Deuteronômio a gente vê que tinham muitas festas que o povo tinha que realizar para cumprir os ritos do povo de Israel. E as 3 principais festas tinham que ser realizadas 3 vezes ao ano, né? Todo varão tinha que aparecer perante Deus. Isso está em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, que diz: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, aí a importância de se levar uma oferta para Deus. Também, ainda no capítulo 16, versículo 13, a festa dos tabernáculos guardarás 7 dias, quando colheres a tua eira e do teu lagar. Ou seja, era também conhecida como a festa das colheitas, em que o povo durante uma semana ia comemorar tudo aquilo que havia plantado e colhido pela bênção que Deus havia dado ao seu povo. Também ainda no capítulo 31, versículo 10 de Deuteronômio, nós vemos o seguinte: e deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos. Ou seja, tinha aí uma festa ainda maior após 7 anos do povo ali plantando e colhendo e agradecendo a Deus. Então, nesse contexto que nós temos visto aqui do livro de
Gênesis, do livro de Êxodo, do livro de Levítico, do livro de Números e do livro de Deuteronômio, a gente vê aqui um protótipo daquilo que seria o templo do Senhor. Então aqui nós vimos o altar sendo erigido, Deus dando ordens a Moisés para construir o tabernáculo, para confeccionar o tabernáculo, também dando ordens para colocar os levitas sobre este serviço, também indicando quais festas, quais celebrações seriam feitas ali neste tabernáculo. Ainda muitos outros detalhes, você pode ver como é que aconteciam os rituais, as festas, lendo o livro de Levítico, também lendo o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio e o livro de Números. Então a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo e fica aí no aguardo que a gente vai continuar num próximo vídeo dando aí esse panorama do templo do Senhor. Até aqui chegamos ao tabernáculo e para frente a gente vai chegar à construção do templo. Deixa aí o seu comentário e diga aí o que é que você achou do nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.